Olá! Se superdotação nós chamamos de potencial de talento, o que seria então necessário realmente para que um potencial chegue à sua excelência? Será que já pensaram, já analisaram esse caminho, essas possibilidades? O que dá certo e o que atrapalha? Sim, desde que se conhece essas tal de superdotação como fenômeno, pessoas tentam analisar o caminho de diversos caminhos de superdotados, não é? E sintetizar essa experiência de vida, né? O que é necessário desde esse potencial até a excelência desse potencial, o que dá certo e o que atrapalha. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou falar poucas palavras, algumas coisas sobre o vídeo passado, que foi a superdotação não me adianta para nada, se não me engano, o título foi mais ou menos assim. Houveram pessoas que tiveram uma certa dificuldade de compreender ao todo quais foram os recados daquele vídeo. Então, veja bem, a primeira coisa era sobre uma informação rasa que é passado sobre o significado de uma pessoa ter altas habilidades ou ser superdotado. Que superdotação vai muito além do que uma informação técnica, né, do que acontece, do que envolve essa superdotação e uma admiração quanto ao fenômeno. Esse potencial de talento, ele tem que ser analisado, ele tem que ser refletido como uma interligação dele com o sentido de vida da pessoa. Essa pessoa, ela tem que passar por esse processo de descoberta, de interligação e de reflexão. E isso falta, né, com relação ao profissional que está acompanhando esses casos, né, esse processo, e também todo o seu meio, né, família, escola e etc. Tá? Falei sobre a questão do ego, né, do ego excessivo, não só do superdotado em si, mas como também de algumas famílias, não é? Que por causa disso, na realidade, levam a uma má interpretação da superdotação ou a uma interpretação rasa da superdotação, colocando falsas expectativas, né, tanto para si quanto para o próprio superdotado, até para a sociedade. E isso pode atrapalhar muito esse processo de autodescoberta da pessoa superdotada, né? Levando a sentimentos de frustração, né, de se sentir enganado com relação ao próprio talento e a função dele na sociedade, que foi o caso que eu citei de inspiração, né, inicial que eu tive para fazer o vídeo, né, da menina que saiu aí chorando nos vídeos da internet, colocando a culpa na superdotação de uma frustração sua. Que a questão vai... Acho até engraçado, até agora eu tô achando engraçado. Não é culpar um potencial com o qual você já nasceu, culpar um talento, né, por uma frustração, porque isso mostra
que a jovem, no caso, ou as pessoas na mesma situação dela, simplesmente ignoram, passam por cima por uma série de situações, de fatores importantes que aconteceram ou que deixaram de acontecer na vida da pessoa. Né? Ela simplesmente coloca, a superdotação que é culpada porque eu não sei estrutura nenhuma. Né? Que não tem muito, não é bem assim, né? E que a pessoa, a partir do momento que pode ter acontecido muita coisa errada na vida dela, ela pode realmente ter sido mal informada, ela pode ter sido mal orientada, ela pode ter sofrido consequências do ego da família, né, da falta de informação da sociedade, etc, etc. Mas o que realmente vai fazer uma mudança na vida da pessoa é que, a partir do momento que a pessoa é adulta, ela tem o controle da vida dela e das ações dela. Então ela pode sim, mesmo na vida adulta, ela pode e deveria então se tornar ativa para preencher algumas lacunas do passado. Né? E aí então buscar ajuda no sentido da conscientização do que faltou ali na vida dela, do que deixou de acontecer, do que poderia ter sido diferente para melhor, com relação ao que significa esse talento na vida dela. E nas questões ainda mais práticas, por exemplo, eu não sei estrutura, ok, então eu vou buscar alguém, o que eu posso fazer agora? Sem estrutura eu não vou para frente na minha carreira, o que eu posso fazer? Então eu busco alguém que possa me ajudar nesse processo. Ai, mas eu já sou adulta. Se eu já sou adulta, não interessa. Eu vou ter que fazer aquilo. Então eu busco ajuda e contribuo o máximo possível do que eu posso fazer para que esse aprendizado seja bom, aconteça. Né? Então eu me esforço. O que eu preciso fazer? Eu vejo, analiso para mim e vou ultrapassando as barreiras. Ou seja, eu tenho agora o poder ativo de fechar, né, lacunas do passado, né, e não culpar um talento com o qual eu nasci com ele. Quer dizer, isso é muita infantilidade, é você ser muito raso, você estar muito raso, mostra uma pouca vivência, na realidade, uma pouca experiência de vida, tá? Foi isso que eu disse no vídeo passado, para quem ficou em dúvida aí ou teve certa dificuldade de compreender. Muito bem, então agora o que eles descobriram aí, o que eles analisaram nesse século todo aí de superdotação? O que eu preciso fazer? Me diz o que eu preciso fazer para essa bomba desse talento me ajudar. Então vamos lá, vamos analisar. Já está analisado, tá? Eu estou colocando a análise, né, de aí mais de um século aí. Bem, a primeira coisa que eles descrevem essa daí é a mais fácil de todas, que seria essa primeira etapa, né? Como se dá a superdotação. A primeira etapa eu vou chamar da etapa de descoberta, que seria quando a pessoa superdotada mostra a sua potencialidade. Ela mostra e ela descobre ao mesmo tempo, né? A depender da sua perspectiva. Essa fase é uma fase muito fácil, né? Ela flui muito. Então, por exemplo, geralmente
na fase infantil, né, quando criança, mas também ela pode se dar na fase adulta, que eu já exemplifico para vocês. Na fase infantil, então, a criança mostra a sua potencialidade, ela mostra o seu talento, ela aprende conteúdos de forma muito fácil, muito rápida, né? Quase sempre com pouquíssima ou sem instrução direcionada vinda de fora, ou seja, sem que um adulto precise ficar incentivando, mostrando para ela como aprender, ensinando ela. E também de forma muito espontânea, ou seja, a criança faz por motivação própria, por motivação interna. Ninguém precisa ficar falando para a criança aprender, estudar, nada, tá? Por exemplo, então, a criança começa a aprender a ler ou começa a ler quase que sem ajuda nenhuma, né? Do 3, 4, 5 aninhos, quer dizer, com pouquíssima ajuda de adultos, pouquíssima. A criança, tão pouca que o adulto fala, aprendeu sozinha. A criança, de repente, ela já está lendo, ela está lendo palavras, ela está lendo frases, ela está lendo pequenos livros. E quanto mais ela lê e mostra que ela sabe ler, mais o adulto se admira, não é? E direta ou indiretamente, através da sua admiração, o adulto acaba incentivando a criança e aí a criança acaba então se dando ainda mais e aquilo vai potencializando. Por exemplo, o mesmo acontece com relação a outros aspectos, a outras formas de talento. Pode ser com relação a continhas, né, que a criança faz cálculos, que não está de acordo com a sua faixa etária, ou pode ser com relação à memória, né? A criança mostra de repente que ela consegue lembrar e gravar fatos, coisas, músicas que a maioria das crianças na idade dela não o fazem. Então, por exemplo, ela mostra que ela sabe a letra toda de várias músicas, ou que ela... Aí o pai fala, vamos ver se você consegue decorar os estados do Brasil. Ela decora, super fácil. Agora, então, as capitais dos estados, a criança faz, aí é o mesmo processo. Os pais, ou o meio, se admira. Quanto mais, aí a gente chama até de, é um fenômeno, né, por si, que a gente chama então de Wechselwirkung, que é em alemão, né, em português seria uma troca, né, de incentivos, né, e junto com a admiração. Então, a criança mostra, o adulto ou o meio admira e isso serve para a criança como incentivo e mais a criança dá e o adulto, né, fica essa troca. Pois muito bem, então pode ser em qualquer área do conhecimento, né, do talento da criança em si. A criança então mostra a potencialidade e o adulto vê, incentiva e admira. Isso flui com muita facilidade, com muito gosto, com muito orgulho, de forma geral. Isso pode acontecer também na fase adulta? Sim, pode acontecer. Quando o adulto ele se depara com alguma situação que desperta um talento que ele ainda não havia notado nessa dimensão. Às vezes, por exemplo, a iniciação de um hobby, você descobre que você tem muita facilidade para aquilo que você nunca havia notado, não é? E você começa a mostrar essa sua facilidade, outras pessoas que estão à sua volta começam a falar, nossa, como você tem jeito para isso, realmente, e aí você mostra ainda mais. Não, quer dizer, isso pode acontecer com um adulto também. Como eu acabei de exemplificar, por exemplo,
né, na prática de um novo hobby, ou numa situação de trabalho, né? Às vezes você descobre ali dentro do seu ambiente de trabalho uma capacidade que você ainda não havia notado essa dimensão. Então, por exemplo, de repente você descobre que você sabe organizar eventos de forma excepcional. Eventos de boa qualidade, eventos de que as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, tanto quanto a sua forma prática, né, porque tem organização, tem aquela coisa de como é que é o termo? A estrutura, né? Eu sei estruturar isso muito bem, então não falta nada no evento. Eu sei escolher as pessoas que vão fazer as partes principais desse evento. Nossa, de repente você nunca tinha organizado realmente um evento, surge para você organizar e aquilo fica maravilhoso. E você faz outra vez e fica cada vez melhor e você gosta daquilo, se envolve daquilo. E pronto, de repente você descobre um talento em você excepcional que você nunca havia pensado, tá? Pode acontecer então essa descoberta na vida adulta também. Um dos maiores calculistas, né, de pessoas especialistas em fazer cálculos dos nossos tempos, ele descobriu a capacidade dele, ele tinha 18 anos. Claro que havia sinais já desde a infância, depois é que ele foi pensar nisso, né? Mas para ele, e ele só foi descobrir essa capacidade a partir dos 18, 20 anos. Né? É um que antigamente eu sempre citava ele aí, o sobrenome dele é Rüdiger, um alemão. Pronto. Então, essa seria a primeira fase. São 4 patamares, tá, gente? Pra vocês terem uma ideia. Hoje vai ser mais longo o vídeo, que é uma forma de masterclass que eu vou dar aqui hoje. Pois bem, a fase 2 é uma das fases mais importantes e decisivas, porque é o desenvolvimento, de fato, da área específica do talento da pessoa. Tá? A fase em que a pessoa vai se conscientizar mais do seu talento, né, da área específica dele, e ela vai tentar adquirir então mais habilidades. Naquele talento, ela vai tentar realmente, de fato, desenvolver aquele talento específico um pouco mais. E para essa fase, só o talento natural não é mais suficiente. É aí que está o ponto, tá? Ou seja, a pessoa tem que ter acesso a uma série de fatores que vão contribuir para que essa fase realmente se realize, a fase 2, tá? Essa fase 2, geralmente ela se localiza entre, se for uma criança, entre, por exemplo, 7, 8 anos de idade, né? Que é quando a criança, ok, eu sou bom em matemática, não só em todas as formas de matemática, mas naquilo. Eu tenho uma facilidade para aquilo. Então, aquilo, a criança não é consciente nesses termos, mas ela mostra esse ímpeto. É aí quando acontece o desnivelamento escolar. Quem já passou por isso vai saber do que eu estou querendo dizer, vai começar a pensar nisso. E quem não passou por isso, fique esperto. O desnivelamento escolar é, ok, eu tenho esse talento, então agora vamos para frente. A escola tradicional, do jeito que ela é hoje, ela tem dificuldade de atender essa pessoa nessa fase.
Porque a criança vai querer arrancar no sentido de ir para frente, querer fazer aquele estirão, e a escola não tem espaço para isso, né? Porque a escola trabalha em aprendizado a passos iguais. Então é difícil para a escola, não é impossível, mas é difícil para a nossa escola de hoje, então, dar espaço e recursos para que alguns indivíduos somente consiga se diferenciar muito em termos de conteúdo da massa, tá? E é aí onde se cria onde se começa a maior parte dos problemas escolares. Quando a escola começa a não conseguir suprir as necessidades de aprendizado especial da criança superdotada, é então papel dos pais complementar no que for necessário. Isso pode parecer óbvio, na prática não é tão óbvio assim. Uma boa parte desses pais desistem desse papel no meio do caminho. Porque isso pode implicar em altas renúncias, né? Em muitas coisas a abdicar que os pais não estão preparados para isso, tá? Por exemplo, a partir do momento que a escola então não consegue suprir essa necessidade, os pais têm que permanecer, né, contribuindo para que o sistema escolar então melhore, não só a curto prazo para o seu filho, mas também com uma visão de longo prazo, né, para a próxima geração. Né, colocar o seu grãozinho de areia para isso, e não ver só a sua causa imediata e esquecer, né? Senão nunca melhora em termos de sociedade, e também ver o que meu filho então precisa e o que eu devo fazer no momento. Tá, então eu devo, por exemplo, complementar com algumas aulas à tarde. É possível isso? Até que ponto faz sentido, né, no caso particular da pessoa? Ou existe uma escola que dê melhor apoio para ele nesse ponto, maior liberdade, com responsabilidade, sim ou não? Tem pais, acho que foi no começo da pandemia, eu falei com uma pessoa, com uma família, que a mãe ia, muito longe levar o filho na escola, né? Depois buscava, né? Assim, bem diferente mesmo, mas que para ela fazia sentido. Pronto. Faz sentido para mim? Não faz? Então, o que eu posso fazer diferente? Eu posso, então... o meu filho, ele aprende bastante online. Tá. Isso é um fato, tem crianças que conseguem sim aprender, né, bastante online e saciar a sua sede de aprendizado bastante online. Então, mas aí não pode parar por aí. Você tem que se mostrar presente, você tem que perguntar, você tem que aprender um pouco do que ele gostaria de aprender, de preferência, né, para você poder interagir um pouco. Tudo isso faz diferença. Fazer, por exemplo, passeios que esteja afim com aquilo, né? Que tenha em comum com aqueles temas, né? Com o talento dele. Então, faz. Precisa ir para outra cidade fazer? Faz. De vez em quando pega lá o ônibus e vai para outra cidade, num museu, num passeio específico, ou seja lá o que for. Né? Faz um encontro de pais, né? Que tenha esse tipo de interesse, né? Monta uma associação. Olha, tem muitos pais que eles conseguem
com muito esforço, não pensa que a pessoa não faz nada em casa e por isso ela tem tempo para inventar. Não é isso. Eles abdicam de coisas para si e para outros membros da família em prol daquilo. Todo mundo tem sacrifícios. E olha, não pensa que é só quem tem dinheiro, não. Já tive uma pessoa aqui de comunidade aqui do Rio de Janeiro, né, que fez consulta comigo em Black Friday, sabe? Pessoa que eu admiro, sério, admiro mesmo. Que ela conseguiu coisas para a filha dela, olha, que tá de parabéns, que tem muita família com dinheiro aí que não consegue, tá? Então, é esse engajamento. A gente tem muito o que aprender com as mães asiáticas atuais. Muito o que aprender. É ter a consciência de que, ok, existe essa fase do desenvolvimento, né, que eu vou ter que eu e a família inteira vai ter que abdicar de algumas coisas para suprir essa necessidade dessa criança que veio com um talento especial. Não é ficar grudada com a criança o tempo todo, não tem nada a ver. Depende do caso, depende do talento, depende de várias coisas, né? É um contexto individual ali da família. Mas é ter essa consciência. Muitos pais não têm essa consciência. É uma consciência assim que rasa. Eles têm consciência rasa e uma motivação média-baixa para abdicar de outras coisas em prol daquilo, né? Eles têm uma falsa ideia, uma esperança um pouco acima do real de que tudo vai dar certo e de que a criança vai conseguir de alguma forma. A criança consegue algumas coisas, mas não consegue como poderia desenvolver. O que poderia, né, conseguir. Não tenha dúvida. Quanto mais apoio a criança tem, e apoio que eu digo não é tudo jogado ali para a criança de presente. Apoio significa muitas vezes só dar o ambiente, né, colocar a criança no ambiente que a criança crie motivação para ela mesma se esforçar. Inclusive, o poder de autonomia para a criança procurar, buscar e desenvolver o próprio conhecimento também é uma forma de apoio. Quem é que vai te ajudar a fazer isso? Porque Simone, você acabou de falar tudo isso agora, deixou até meio confuso. Consultora no começo, né? Ajuda você a organizar a sua mente, as suas ideias, ajuda a enrolar o novelo de lã, né? E te dá ali o começo do fio para você desenrolar. Ajuda. Tem gente que faz isso intuitivamente, só ela, e dá certo. Eu só estou querendo colocar aqui os contextos, né, que implicam esse desenvolvimento. Tá bem? O que seria necessário, então, para a pessoa ir bem nessa fase? Bons professores. Bons professores estaria aí incluído uma série de características nos professores, tá? Conscientização, conhecimento, liberdade para mudar uma ou outra coisa no sistema escolar, enfim, várias coisas aí que seria outro vídeo aí. Pronto. Apoio do ambiente. Uma certa conscientização da própria criança, quer dizer, não adianta deixar rolar, entendeu? Que se a criança, quanto menos, se ela não tiver consciência nenhuma da diferenciação dela com os outros, pontos bons, pontos fracos, zero consciência, dificulta.
autoconfiança, né? A capacidade de resiliência de cada um também influencia, e uma persistência, né? Uma disciplina. Lembra do vídeo passado e de todos os outros vídeos também? Disciplina. Tudo isso vai influenciar nessa fase. Eu tenho que colocar aqui um gráfico. Eu vou tentar colocar foto aqui no vídeo. E pronto, além disso eu vou mostrar aqui um pouquinho. Esse gráfico é o produto de um estudo que foi feito, ou seja, de vários estudos que foram feitos na Universidade de Munique, né, na LMU, aqui na Alemanha, do pesquisador cabeça, ele se chama professor Dr. Heller, do ano de 2000. E que ele então colocou num gráfico, nesse gráfico aqui, um resumo, né, uma sistematização desses fatores, exatamente dessa fase 2 aqui, entre a fase 2 e a fase 3, mas da fase 2. Que eu traduzi de forma livre, né, do alemão para o português, que seria o modelo, o documento se chama Modelo de Munique para o apoio de altas habilidades, né, do professor Heller, do ano de 2000. E ele coloca aqui 4 fatores, né, 4 fatores chaves, e daí ele subdivide. Eu achei bastante interessante esse gráfico aqui, como ele coloca. Veja bem, o primeiro que eu vou falar são os fatores moderadores, ou seja, as variáveis, não é? Os fatores variáveis que contribuem para essa segunda fase, aí, esse primeiro impulso de desenvolvimento do talento, que seria superação do estresse. Essa superação do estresse tem a ver com a autoconfiança e resiliência da pessoa, tá? Mas seria superação do estresse, a motivação para a pessoa desenvolver o seu próprio talento, né? Então, se você pensar numa criança, né, o que motiva ela? Uma criança dessa idade que eu tô falando, né, a partir dos 7, 8 anos. Esse poder de resiliência dela, né, por exemplo, medo de prova, né, que tem criança que trava na prova, sabe, e na hora ela trava. E se ela tem estratégias de trabalho, veja bem, já em tenra idade, já ali a partir dos 7, 8 anos, se ela tem uma estratégia de trabalho, se ela tem uma verificação do seu sucesso de trabalho. Então, ele coloca, 1, 2, 3, 4, 5 variáveis que seriam fatores moderadores, né, para que essa pessoa consiga desenvolver o seu talento específico. Vou citar de novo: superação do estresse, motivação para produzir, estratégias de trabalho, 7, 8 anos, tá? A menina lá com 20, sei lá, meio dos 20 anos aí chorando. Medo de prova, achando que é o talento que era culpado. Medo de prova, verificação do trabalho. Verificação do trabalho é importante, porque é o seguinte: eu aprendi algo, tá? Desse algo que eu aprendi, foi me cobrado X ou Y, né? O quanto eu consegui responder a essa, seria a prova, né? O que eu consegui responder dessa prova. Então, verificação do trabalho é o que eu aprendi, o que foi pedido na prova, eu poderia ter feito melhor ou não. É essa consciência estrutural. Pronto. O que eu acho super interessante são esses fatores do meio ambiente que ele coloca. Quais os fatores que contribuem para esse desenvolvimento ou não? Ele coloca educação na família,
Educação na família, ele quer dizer o nível de instrução acadêmica da família. Contribui também. Né? Quanto mais estudada a família, mais ela normalmente ela vai incentivar, ela vai tentar dar condições para que os seus filhos tenham formação semelhante, nível de formação semelhante. Aí ele coloca clima familiar. Eu achei super bem pensado isso. Por quê? Nem sempre um incentivo acadêmico, né, por si, e uma falta de clima familiar, uma coisa pode complementar ou destruir a outra. Se ele não tem clima familiar ali, se ele tem uma família tóxica, o desempenho pode pagar a escola à vontade lá, que nem o desempenho dele pode não ser o esperado. E o contrário também. Quantos jovens que vêm de uma família que não tem instrução acadêmica nenhuma, que não tem estudo, que vem de pais que não tem estudo nenhum e que hoje são grandes pessoas no nível acadêmico, de nível acadêmico estudado, ou com empresários e X e Y, né, que conseguiram desenvolver o seu talento aí de forma bastante satisfatória. Certo? Por quê? Porque o clima familiar foi tão bom que supriu aquele primeiro fator da educação dos pais, da família. Né? Ele coloca, então, a própria educação formal da pessoa, ou seja, a escola que ela está estudando, se a escola é boa, incentiva para a formação acadêmica ou não. Mas aí também vem a mesma coisa, o clima escolar. Uma coisa pode ajudar ou anular a outra. O clima escolar e a questão da qualidade de conteúdo da escola são dois fatores diferentes, mas que se complementam. E a experiência de vida da pessoa. Se é um adulto com uma boa capacidade de resiliência, ele pode superar muita coisa. Quanto menor a criança, menos experiência de vida, ela pode ser alvo mais fácil de todos esses outros fatores anteriores. Então, principalmente essas duas colunas aqui, para mim, principalmente essa de baixo, é analisado de uma forma muito assertiva nesse gráfico de Hela. Os outros fatores que ele coloca aqui já são bastante conhecidos nossos agora. Nós estamos em 2025, né, que seriam fatores da superdotação, ou seja, os predicados da superdotação, que ele coloca as diferentes formas de talento, né, que seria intelectual, criativa, social, prática artística, de musicalidade, coordenação psicomotora, e o último lado seriam as áreas de trabalho e de incentivo para o desenvolvimento de um talento, né? Ele coloca matemática, ciências naturais, técnica, artes, relações sociais, línguas, esporte. Então, como vocês podem ver, esse é um exemplo de análise, né, do que contribui para o desenvolvimento ou não nesse segundo patamar aí de desenvolvimento do talento. Quer dizer, é uma série de fatores ali que tem que estar pelo menos equilibrados para que o talento realmente tenha o próximo empurrão para cima. Veja a complexidade.
certo? Pronto, vamos passar para o nível 3 então. No decorrer do desenvolvimento do talento, para a pessoa, o nível 3 seria para a pessoa se tornar realmente um especialista naquilo. Ou quase, o começo dessa especialização. Você pode imaginar aí a adolescência, o final da adolescência para cima. Né? Que a pessoa já no melhor dos casos, a pessoa já se situou, ela já conseguiu desenvolver essa segunda fase aí, ela já passou por cursos extras, ela já sabe exatamente os tópicos que mais atraem ela e ela já conseguiu realmente ter se diferenciado em termos de capacidades, de habilidades, de conhecimento da maioria das pessoas ali ao redor dela. São pessoas, por exemplo, que começam a ganhar campeonatos ou que se destacam em alguma forma, a depender do seu talento. Né? Estamos falando de esporte, campeonatos, ou de exatas também, né? Já começa ali a se destacar realmente. Pronto. O que é necessário, então, para que essa pessoa continue aí nessa diferenciação, vá para o terceiro patamar? É necessário que ela consiga aplicar nesse desenvolvimento formas distintas, né, de apresentação do seu talento, de forma criativa e se conectar conscientemente com outras pessoas da mesma área e de áreas afins. Ter aquela consciência de que, ok, eu preciso então crescer mais através da troca com outras pessoas semelhantes a mim, né, que têm um talento assim respectivo ao meu, e também de outras áreas que são complementares, né? Ter essa consciência de que tudo é complementar. Tem pessoas também que não conseguem entrar nessa fase, porque ela fica fechada só no seu nível, só no seu nicho, aliás, desculpa. A consciência de que, se você é, por exemplo, da área de matemática, a consciência de que há outras áreas, de que áreas de humanas são essenciais para você desenvolver a sua capacidade na área de exatas, é um clique e um patamar diferente. Tá? Se você, um exemplo bem atual agora, se você não tiver conhecimento de verbal, ou seja, da estrutura da sua língua, você não vai conseguir ser um bom programador de inteligência artificial. Se você não tem algum conhecimento de neurolinguística, por exemplo, né, você não vai conseguir ser um expert, por exemplo, na área de marketing. E etc. Tá? Então, uma coisa tem a ver com a outra. Também um conhecimento tem a ver com o outro. Isso aí é uma descoberta, assim, parece simples, tá? Mas não é na prática. Porque as pessoas, a gente, como ser humano, a gente tem a tendência a ficar na sua zona de conforto, ou seja, no que você domina, né? Você dá uma olhada ali numa coisa que você não é o top da sua facilidade, não é tão lógico assim. Então tem a ver a criatividade, e olha aqui, tem aqui 5 fatores resumidos aqui. Definição de metas, onde eu quero chegar, qual é o próximo passo que eu quero chegar.
Planejamento. Sabe aquela estrutura lá? Então, planejamento. Esse planejamento, aí tem, né? Objetivo e planejamento, na adolescência, é difícil fazer com os pais, né? Porque há uma tendência, uma distância aí natural, né? Na adolescência, para ele, que ele está construindo a sua própria identidade, etc. Um mentor seria interessante nessa faixa etária, nessa fase, né? Alguém que ajude o processo, não que fale qual é o objetivo e o que tem que ser feito, mas que ajude ali num brainstorm, por exemplo, né? No que pode e não pode ser feito, um mentor. Definição de metas, planejamento, motivação da pessoa, gestão dos próprios recursos. Esse é um ponto bem complexo, parece fácil, mas é complexo. Gestão dos próprios recursos seria os recursos materiais que eu tenho. Então, por exemplo, se eu sou pobre, o que eu tenho de recurso? Eu tenho um celular, quanto de acesso eu tenho à internet para aquilo, eu tenho outras fontes, quais fontes que eu tenho para, né, para esse meu projeto, para ser realizado ou não, né? O que eu posso melhorar, o que eu posso buscar. Esses seriam os recursos materiais. Então, se você está no seu trabalho, quanto tempo que você tem para aquilo livre em casa, para, né, disponibilizar, o trabalho pode contribuir sim ou não, enfim. Pronto. Gestão dos próprios recursos materiais e emocionais. Quais seriam os meus recursos, a gestão dos meus recursos emocionais no momento? Eu tô com a cabeça, né? O mental tá contribuindo ou não, né? Tô com problema em casa, meu Deus. Tá, problema sempre tem, mas dá para levar, não é tão grave assim, e etc. Habilidades sociais, por último, né? Quanto eu adquiri de habilidades sociais até agora, né? Que vão me ajudar nessa nova fase aí de excelência ou não. A terceira fase é uma fase difícil, né, para você. Nós estamos aqui no final do vídeo, é uma fase já difícil da pessoa assimilar tudo o que eu quis dizer. Aliás, tudo que eu disse. E a última fase, vamos terminar aí. A última fase seria a fase que poucos conseguem concretizar, que seria uma carreira mesmo, um caminho duradouro, né, longo, de amadurecimento, né, do seu talento e do seu trabalho com o seu talento. Seria um compromisso a longo prazo, isso, um compromisso a longo prazo com o desenvolvimento e o convívio do seu próprio talento e a aplicação dele na sociedade ao mesmo tempo. Ok? Pouquíssimos superdotados conseguem isso. Para essa fase 4, eles colocam como necessidade de resiliência, autoconfiança, tá ligado uma na outra, né? Capacidade de resiliência e persistência, disciplina, tá? Mesmo diante de fracassos, de rejeições, que a pessoa tenha esse cultivo, né? Amor e cultivo do talento em si, da aplicação dele para a sociedade. Isso então depende de uma personalidade própria, dessa sua conscientização de vida e da capacidade de inspirar outras pessoas, né? Essa seria a aplicação na sociedade disso. Seria mais ou menos isso.
né? Então, potencial, competência, expertise e desempenho duradouro do seu talento. E é por isso que muitos de nós ficam meio que no meio do caminho. Porque já na fase 2 acontecem várias coisas, ou deixam de acontecer aí de forma satisfatória o conjunto de interligação de vários fatores. Certo? Eu espero que esses conhecimentos aqui ajudem um pouco a alguns de vocês terem um impulso de reflexão e de conscientização maior do que seja esse caminho da superdotação. Percebam aí que se vocês forem pensar nesse vídeo anterior meu que eu acabei de dizer, a boa parte dos superdotados permanecem na fase 1. Na fase de achar que, nessa fase que tudo flui muito rápido, né? Que a pessoa não precisa fazer quase nada para esse talento ser mostrado e fluir e ser admirado. Então, por que eu digo que fica na fase 1? Fica na fase 1 porque a pessoa e o meio no qual ela está, então a pessoa, a família, né, e todo o resto, acham que superdotação é aquilo, que aquilo vai ficar daquele jeito. Aí chega na idade adulta, a pessoa nunca conseguiu passar para a fase 2, nem sabia que existia uma fase 2, uma fase 3, uma fase 4, né? Claro que enumerar essas fases é só para facilitar a análise, né? Nada é assim cortadinho, retinho, mas a pessoa fica ali presa naquela fase 1, né? Esperando que... Aí de repente ela se frustra, porque ela vê que tudo bem, então eu não passei para uma outra frase, eu não sei estruturar, eu não sei analisar. Aliás, eu não sei nem para que eu tenho esse talento aí que me disseram que eu tenho. Vocês conseguem compreender um pouco a disparidade? E isso tem a ver com o consultor também, tá? Tem a ver com o consultor lá no começo. Quem que vocês escolhem para consultar vocês? Agora tá cheio de gente falando de superdotação, gente que pai. Beijos e até a próxima.